a gente faz vai buscando um pouquinho do passado, né, para entender a origem de vocês. Mas aí uma das coisas que a gente tava pensando antes era muito essa questão do papel da escola, né? A gente vai tratar sobre o handebol escolar. E aí, assim, as escolas hoje ainda, a gente vê que começaram a surgir, no beach já tem clubes, né? Especificamente clubes. Na quadra ainda não está tão desenvolvido. Então, eu acredito, eu não tenho essa certeza porque eu não atuo nessa área especificamente. Mas as escolas continuam sendo ainda o celeiro dos atletas de handebol na quadra, continuam sendo as escolas, porque o clube é quase que, assim, a gente não vê grande representação de clube, né? Mas as Como competições, formador, como acho que formador, não. né? As escolas continuam ainda sendo o maior lugar onde tem os atletas, né? Vocês conseguem extrair atletas de lá, as escolas dão esse apoio para vocês poderem fazer isso aí. Como é que tá a situação, né? A escola ainda, porque na minha época não existia clube, era fazer a seleção do Rio Grande do Norte, vou tirar do Neves, vou aqui no Maristela, vou aqui no Henrique, vou aqui não sei aonde. E não tinha clube. Ou a gente jogava escolar, ou a gente jogava seleção. E a seleção era como se fosse o clube, só que era seleção e você jogar em outro estado, né? Representando. O que chegou mais perto de um clube naquela época, pelo menos na época mais recente, minha e sua, foi o Fazenda Parque, né? Isso, Que exatamente. tinha uma junção de atletas ali, que eram de várias escolas também, mas não chegava a treinar regularmente, né? Era mais para competição só, né? É a premissa da seleção, né? Você não tem Era quase uma seleção. As escolas continuam ainda com essa fabricação de atletas, ainda gera bem essa quantidade de atletas? Aqui no Rio Grande do Norte, sim. Como a gente não tem clubes para nessa idade, às vezes alguns pais ligam para mim, né? Bob, rapaz, tem algum canto para meu filho se aperfeiçoar no handebol, algum clube e tal? E infelizmente, não tem. Então a escola continua sendo o grande celeiro, né? Você falou aí do Fazenda Parque, na época, eu fiz parte do grupo de professores do Fazenda Parque. Mas, como você falou, era uma das escolas. A gente fazia ali, juntava e... Juntado para ir para uma competição maior. Porque naquela... E, assim, tinha competições de os brasileiros de clube e de seleções, né? Então, quando era de clubes, era o Fazenda Parque. Bebê Fazenda Parque. Né? A gente tinha as copas e tal. Mas, voltando à sua pergunta, ainda sai dos bravos professores de handball, né, com muito trabalho, né, que ainda os futuros ainda vêm da escola. Natal é uma cidade totalmente escolar em relação ao handball. Um grupo que comprou recentemente a escola, o pessoal de fora, eles ficam impressionados com a quantidade de alunos matriculados nas escolinhas de esportes, né, em comparação com outros estados. Rapaz, mas aqui em Natal a escola movimenta, a procura é grande pelas matrículas, mas por conta disso. Natal, a nível escolar, assim, a nível de iniciação, eu ainda não conheço. Não sei se Alexandre tem alguma. Então, corroborando aí com o que o Bob está falando, né? Bertrand Russell tem um texto formidável que ele fala duas coisas: o esporte da escola e o esporte na escola, certo? No caso, o primeiro seria o esporte voltado para a educação física, onde o aluno iria ser envolvido em torno de uma adaptação, mesmo com suas limitações, mas ele ia ter a prática. E o esporte na escola seria aquele voltado para a equipe, para a competição, enfim, né, que daria-nos essa visão de clube. Tá? Mas, a princípio, o que ocorre é isto: a coisa se dá dentro da escola. Muitos diziam, o esporte não se desenvolve porque não tem clubes. Eu não concordo, porque a coisa começa na escola. O esporte necessita de mãos hábeis, de pessoas competentes, de pessoas que abracem realmente a causa e façam o desenvolvimento da modalidade. Tá? Falo por mim, porque na escola que eu leciono, já lecionei em várias e escolhi ficar lá, porque me dá a condição de trabalhar do jeito que eu quero, como eu acho certo trabalhar. Certo? Então, eu tenho essa liberdade com os proprietários, né, e me escutam muito. Tá? Então, deixei várias e continuei lá para o desenvolvimento da modalidade, que outros professores passaram e o handball não fluía. Certo? E hoje conseguimos ter igual ou a maior quantidade de atletas que o futsal.
E a gente sabe que aqui no estado em si, no Brasil, tem a monocultura futebolística, né? E que resume-se no futsal, no futebol, no indoor soccer, né? Então, o que acontece? Nós fizemos um trabalho, mostramos, né? E criamos uma cultura, tá? Depois que essa cultura se instaura na escola, é natural que ocorrer necessidade de uma prática fora, né? Em horários livres, né? Então, aí é a necessidade do clube. E hoje nós temos alguns clubes no sentido de não formais, né? Não legalizados, mas grupos. Eu mesmo tenho uma ideia de um clube, já elaborei muito o Eagles, né? O Eagles Handball Clube. E falta local, apoio, uma série de coisas, a lei de incentivo que veio está contribuindo, né, melhor para isso. Acho que o professor André Tavares já tem essa coisa de clube, mas com investimento, onde a gente vê mobilizando os jovens, né, e eu espero que isso daí flua para outras pessoas. Mas, em síntese, como o Bob falou, a coisa se dá dentro da escola, né? O esporte e a educação começa ali, né, para depois migrar para outro ambiente. Duas perguntas sobre o que você falou aí. Você falou que o Colégio Degraus ele te dá uma liberdade de trabalhar. Você fala no sentido de treino, assim, eu treino do jeito que é para ser o treino, ou sobre outro aspecto? Aspecto físico, aspecto de ter um entendimento do material que eu preciso. Sim, de dar um apoio, de chegar junto, dar condição. Viabilizar. Mas nunca fugindo a ideia do aluno atleta, né? Porque primeiro ele é aluno, depois é atleta. A gente não pode, porque a gente já viu vários casos no estado, né? Que eu sempre falo para os alunos, o esporte é um meio, não é o fim. Você vai jogar na universidade, você tem que visar isso aí. Vai ter oportunidades fora, aqui é só meio, né? Sim. Então, ajuda para que outros atletas carentes que não têm condição de estar numa escola privada possam estar. Isso é importante, né? Sempre como um degrau para chegar lá em cima na universidade. Entendi. E sobre outro aspecto, o Eagles, você falou, ele está formatado para ser um clube de categorias de base, ou adulto, ou de base, proposta? Com adulto, porque nós já transitamos nesse universo do adulto, né? Mas por consequência da base que você está formando. Da base também, da base de outros amigos, né, de outros professores que trabalhavam na escola e de repente hoje o indivíduo já na fase adulta quer jogar, como vocês bem falaram com relação ao Master, né? Uhum. Que é uma oportunidade para os filhos de vocês verem vocês jogando, os parentes, e vocês fazerem o que é aquilo. É a ideia de Rock 6, né? Será que eu não posso fazer quando disseram que ele não podia? Será que eu não posso fazer aquilo que me deixa feliz? Isso é uma boa, mas a gente tem que pensar também no primeiro momento.